E aí, como será que está o mercado da ultrassonografia músculo-esquelética? Será que paga melhor que um plantão? Será que vale a pena aprender e se dedicar para a ultrassonografia músculo-esquelética? Quanto que paga o exame? Quais são as formas de trabalho? Quais são os diferenciais? Como tem sido a expansão desse mercado? Como que está a quantidade de profissionais treinados? Então é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Então, para quem é novo no canal, eu sou Matheus Queiroz, médico radiologista, e me dedico à imagem do sistema músculo-esquelético e ensino médicos a dominarem a ultrassonografia músculo-esquelética do zero avançado, praticando aí mesmo, do seu próprio serviço. E o tema da live de hoje é ultrassonografia músculo-esquelética. Qual que é a perspectiva de mercado nesta área? Então, vou compartilhar a minha opinião. Então, contando um pouquinho da minha trajetória, né? Lembrando lá atrás como e quando eu escolhi a ultrassonografia, a imagem musculoesquelética, né? Porque eu sou radiologista e faço todos os métodos. E a ideia do canal aqui é dar ênfase ao ultrassom musculoesquelético, né? Então, eu lembro quando eu estava no meu R1 de radiologia e numa clínica que tinha vários médicos, apenas um, no máximo dois, faziam alguns exames de ultrassonografia musculoesquelética. Então, aquilo me chamou a atenção e eu observei aquilo como uma oportunidade, né? Porque a maioria dos colegas, considerando ali todos os colegas que trabalhavam, quase ninguém fazia esse método. Então, resolvi me dedicar e conhecendo outros colegas no meio do caminho. Quem não conhece acaba dizendo que é difícil, que é chato, que a anatomia é chata, isso, aquilo, mas quem domina e sabe as vantagens, então, desses colegas me Falou assim, Matheus, se você quer qualidade de vida, essa é a área. então foi a área que eu optei. E me dedicando aí para esta área, eu lembro que foi ali, já depois que eu tinha terminado a residência, por volta de 2014, né? Sempre surge aquela preocupação com o mercado de trabalho, e almoçando com um dos colegas, a gente pensando assim, nossa, quem já tem um espaço agora é melhor garantir, porque futuramente, dificilmente você vai conseguir um período bom, um período de agenda. Então, sempre aquela visão pessimista. Então, eu tive essa visão pessimista num determinado momento, e isso foi em 2014, a gente está em 2023. E o que eu vejo hoje em dia é que só existe um aumento de procura pelo médico ultrassonografista. Então, acho que isso aí é fato. Não sei como que é na região de vocês, mas conversando com vários colegas, os serviços, os hospitais, as clínicas, cada vez mais estão ávidos por profissionais que realizam a ultrassonografia. Quero saber de vocês se acontece a mesma coisa aí na região, porque na minha região, se tiver alguém procurando, tem muito espaço e sempre eu observo aí que o mercado está ávido aí por esses profissionais. O mercado de trabalho na ultrassonografia musculoesquelética, ele acaba sendo igual a qualquer outro mercado de trabalho, onde existe uma lei muito forte, que é a lei da oferta e da demanda, né? Então, essa lei da oferta e da demanda, ela acaba justamente equilibrando ali as forças e ditando a regra. E como é que está funcionando isso? Primeira coisa, falando de demanda de exames. Bom, dois pontos que mudaram muito a história aí da ultrassonografia musculoesquelética, se a gente for ver lá atrás, né, o ultrassom deve ter chegado aí na década de 80 e o pessoal começou a utilizar, então no início não se fazia muito ultrassonografia para articulação, então com o passar dos anos houve o reconhecimento do método, houve o reconhecimento que o ultrassom ele é excelente para a realização de ultrassonografia das articulações, do músculo, então isso já é algo que toda a comunidade médica já entendeu, e eu lembro exatamente quando eu comecei ali, isso falando ali de lá para 2010, se você conversasse com vários colegas ortopedistas, eles iam falar, não, os ultrassons que eu peço não são muito resolutivos, ultrassom serve para ver bebê. Eu já ouvi muito isso ali
conversando com colegas ali no churrasco de ortopedia, aí eu falando que eu estava estudando, ele falou assim, não, tração é para bebê, não é para músculo, não. Por quê? Porque não existiu o reconhecimento do método, né? Então, primeiro começaram a fazer, o pessoal começa a evoluir, e vários desses colegas, às vezes, recebiam exames que não eram bem feitos e caíam em descrédito. Então, isso que às vezes acontece em alguns locais. Tipo, o ortopedista pede o exame, se o colega que faz não é treinado, aí ele pede um ultrassom para ver um manguito que clinicamente ele já sabe que está roto, aí vem um ultrassom completamente normal, ele pede uma ressonância, vê que vem uma rotura, ele começa a falar, o ultrassom não serve muito. Mas na realidade, é mais por conta se o profissional não é capacitado para fazer, vai dar essa discrepância. A gente sabe que tem que bater o resultado ali do ultrassom com a ressonância na ultrassonografia, né? Então, esse aí é o primeiro ponto da demanda, né? As máquinas evoluíram muito mesmo. Lembro dos primeiros livros ali de ultrassonografia musculoesquelética, primeira edição, aí realmente era aqueles pontos de cinza que você não consegue diferenciar. E houve reconhecimento. Hoje, quem está atualizado não tem dúvida que é uma excelente ferramenta para você caracterizar as articulações, os tendões, tudo. Então, com isso, aumenta a demanda de exames, com várias vantagens que a ultrassonografia tem, que é o quê? Exame dinâmico, em tempo real, que você pode fazer manobras dinâmicas, e às vezes demonstrar muitas alterações que nem mesmo a ressonância vai te mostrar. Então, não é infrequente do paciente, às vezes, realiza uma ressonância magnética, a gente chama ele para ultrassonografia para confirmar algum achado ou para tirar alguma dúvida. Ponto número 2 da demanda de exames. Então, a gente sabe que cada vez mais tem um aumento do número de médicos no país. E ainda mais com as escolas de medicina, então, previsão... eu não tenho um gráfico aqui do CFM, eles liberaram os dados demográficos aí recentemente, então essa curva ela fica exponencial cada vez mais e é um número muito grande ali de médicos. E com o aumento do número de médicos, a gente também tem um aumento das solicitações de exames. Então, cada vez mais já faz parte ali da rotina chegar um paciente, o colega solicitar um exame de ultrassonografia articular para tirar a dúvida, para entender o que está acontecendo com aquele paciente. E um outro motivo também de aumento de demanda primeiro, dois grandes pontos ali no comportamento populacional. O pessoal cada vez quer viver com mais qualidade, então praticando mais esportes, e isso aumenta o número de lesões, né? A gente vê ali crossfit, beach tênis, cada vez o pessoal se conscientizando mais sobre a importância da atividade física, e isso aumenta também o número de lesões, e também temos um aumento da expectativa de vida. Então as pessoas vivem mais, vivendo com mais qualidade, praticando mais esportes. Então, o número de alterações, de patologias musculotendíneas tende só a crescer. Então, são esses quatro grandes pontos, né? Esses três grandes pontos, né? Cada vez mais, com o aumento do número de médicos, aumenta o número de solicitações, cada vez mais o paciente aumentando a expectativa de vida, praticando esportes, aumenta o número de lesões, e também a evolução das máquinas de reconhecimento do método também vai aumentar essa demanda. E um grande ponto ali que é o que eu defendo, que é uma grande vantagem, principalmente para quem está assistindo aqui, para quem estuda, quem se atualiza, quem investe no seu conhecimento, é porque o que a gente aprende é o quê, desde a faculdade? Que o ultrassom tem uma desvantagem, que é a desvantagem de ser examinador dependente. Mas quando você está se aperfeiçoando e estudando, essa é uma grande vantagem sua, porque o examinador está sendo treinado, está sendo capacitado e está sendo diferenciado. E quando você faz o exame de qualidade, o médico solicitante percebe isso e você cria a sua própria demanda e você cria exames direcionados a você. Então, essa desvantagem que a gente aprende lá no início acaba sendo uma vantagem de quem estuda, de quem se atualiza, de quem se aprimora. Então, mais um motivo ali para aumentar a sua demanda específica se você investe no seu conhecimento. Então, a gente falou tudo de demanda, aí tem a questão da oferta também, né? Como que é a oferta? A oferta dos profissionais capacitados. Então, isso aí você mesmo pode pesquisar aí na sua região. Então, a gente fala aí para colegas de todo o Brasil, e é muito heterogêneo, às vezes quem está no interior, quem está em São Paulo. Mas, conversando com vários colegas,
falando até de São Paulo, que uma grande cidade com vários profissionais, que a gente percebe que os serviços são ávidos pelo profissional que faz ultrassonografia musculoesquelética. Então, como eu trabalho em São José dos Campos e dou aula na residência lá, no aperfeiçoamento, vários colegas que saíram de lá e até foram para São Paulo ali, me agradecendo porque, Pô, estou fazendo uma agenda exclusiva de músculo, cheguei em algum serviço que ninguém faz ultrassom musculoesquelético. Então, olha só, se considerando São Paulo, está faltando profissionais que realizam esse tipo de exame, imagina no interior, em várias outras regiões. Então, é uma pesquisa breve que você pode fazer, procurando saber quem faz ultrassonografia musculoesquelética na sua região. Então, é capaz de, às vezes, se a sua cidade for pequena, não ter nem a demanda por não ter o profissional que realiza. E aí você pode ocupar esse espaço e absorver toda a demanda da sua região e ainda criar mais demanda se você realiza um exame bem feito e mostrando que é bem resolutivo ali, evitando às vezes o paciente que está lá no interior se deslocar para uma cidade muito longe para fazer uma ressonância, que dependendo da indicação, a ultrassonografia é resolutiva. Então, pessoal, falando de oferta e demanda seria um pouco disso, né? Falando agora das formas de você trabalhar, né? Então, são eu vejo assim, três grandes grupos de médicos que se beneficiam no domínio da ultrassonografia musculoesquelética. Então, o grupo 1 é aquele médico que faz a agenda, que ganha o dinheiro através do laudo. Então, radiologista, ultrassonografista, que você tem uma agenda ali para você fazer o seu exame. E aí, muitos colegas que ainda não fazem, não conhecem, pensam assim, Será que é vantajoso? Será que paga mais com plantão? Então, através da agenda média ali, conversando com vários colegas que eu cheguei, um exame paga em torno ali de R$ 30. Então, depende muito ali da sua velocidade, da sua estratégia, da organização do serviço que você trabalha. Então, tem gente que faz de 20 a 30 exames. Em alguns lugares tem gente que faz muito mais. E com músculo esquelético é possível você fazer um número maior de exames. Porque você tem os grandes combos, né? Então, se você faz as contas ali, 30 exames a 30 e considerando ali o plantão, em um período, dependendo, você ganha a mesma coisa ou até mais que 12 horas de plantão e sem ter aquele estresse todo de um plantão, né? Então, sim, pode pagar muito mais se você se treinar, se capacitar e fazer uma boa agenda. Isso considerando a média de mercado, né? Porque se você consegue atender particular, dependendo, se você consegue aumentar o seu valor, melhorar a sua negociação, que aí é uma dica que eu vou passar agora, uma dica muito importante para todo mundo pensar e refletir na sua região o que pode melhorar, né? Porque falando desse grupo 1, o médico que faz agenda, quais são as formas que ele pode ter de ganhar dinheiro através da agenda, né? Então, dependendo da região, você vai ter muito convênio. Então, isso aí é um ponto até ruim, que os convênios não pagam muito bem. E quando você trabalha para uma clínica, como é que funciona? O convênio, a clínica tem um relacionamento com o convênio, né? O convênio paga a clínica e a clínica vai te pagar uma porcentagem. Então, para essa equação fechar, o exame ele não sai num valor muito bom. Sai aí na média que eu falei, uns R$ 30. Então, dependendo da região, você acaba fazendo muito convênio. E um mercado que pouca gente olha, que vale a pena pesquisar, é o mercado do SUS. Então, dependendo da sua região, você pode fechar contratos com a prefeitura e ser muito vantajoso. Então, pesquisa aí na sua região, dá uma olhada nos sites da prefeitura, nas licitações, que de repente vale muito a pena você fechar um contrato. E aí vai depender da estratégia de cada um e a estratégia de como você está posicionado na sua região. Porque dependendo, fazendo as contas, de repente vale a pena você comprar um aparelho portátil, ir lá fazer na prefeitura, e dependendo do seu reconhecimento na região também, se você já está há algum tempo, às vezes você quer sair da clínica, montar o seu consultório particular. Então, existem várias formas, assim, o que eu diria, você pode trabalhar para uma clínica ali, através de convênios ou particulares, fazer uma negociação, pode trabalhar para a prefeitura, dependendo da região, você pode ter a sua clínica, montar o seu consultório ali com ultrassom.
Então, você tem várias formas ali e investir no particular. Então, existem essas formas que é bom a gente sempre se atentar ali no mercado, que pode conseguir uma negociação melhor. E falando do segundo grande grupo, né? O segundo grande grupo do médico que houve uma expansão muito grande no mercado é o grupo de quem faz intervenção. Então, a gente vê aí ortopedista, médicos da dor, medicina regenerativa, médicos do esporte. Então, cada vez mais a medicina está evoluindo nesse sentido de intervir guiado pelos olhos do ultrassom, né? Muitas vezes você, só lendo os comentários aqui, a agenda de MSK é melhor, já tive pedido 16 articulações em um só paciente. Isso aí é fato mesmo, né? Então, é quando eu falo que com o músculo esquelético você consegue aumentar o número de exames, que é completamente diferente você realizar, né, 30 exames do que 30 pacientes. Então, a gente vê, ó, em um exame chegou 16 articulações, às vezes em dois, se fosse dois pacientes, às vezes você faz 30 exames, né? E o que cansa muito, às vezes, numa agenda é a entrada e saída de paciente na sala. Imagina 30 pacientes entrando, saindo, atenção, falando, conversando, entendendo. Agora, às vezes, chega lá no músculo esquelético, os combos, um paciente com 4 exames, entra outro paciente com 6 exames. Então, ali você fez 2 pacientes, já fez 10 exames. Então, existe uma grande diferença em número de exames e número de pacientes. E no músculo, a gente tem vários pacientes que vêm com vários pedidos de exames. Então, se você faz só músculo ali, para você fazer 30 exames, às vezes você vai fazer no máximo ali 10 pacientes. Por isso que é possível fazer até mais que 30 exames num período, né? E aí, voltando aqui, tô falando da expansão, né? Então, o médico que faz a intervenção, para ter melhores resultados, é interessante você entender, olhar a articulação ali, e quando você tem ultrassom para você olhar onde está indo a agulha, você tem certeza onde você injetou o medicamento. Então, essa área teve uma grande expansão e tem um bom valor também de remuneração, né? Eu não faço essa área especificamente da intervenção, atuando ali, mas eu sei, conversando com os colegas, que é um bom faturamento ali, cada procedimento que eles fazem. Então, vale muito a pena para esses colegas dominarem a ultrassonografia, para cada vez ficarem mais capacitados ali no ultrassom em si, porque a gente sabe que antes de qualquer procedimento você tem que enxergar bem o que está acontecendo, até para você se certificar que é a indicação correta e se certificar que você está colocando a agulha no ponto correto. Então, o domínio da ultrassonografia musculoesquelética é justamente para você ter essa segurança para realizar os seus procedimentos. E o terceiro grande grupo que cada vez mais o pessoal está utilizando é o grupo que usa como complemento de consulta, como extensão da consulta. Então, vamos lá, um ortopedista de ombro, ele coloca lá, pega um ultrassom portátil para ele fazer o exame físico e logo depois ele caracterizar ali, ver se tem alguma lesão do manguito rotador e já fazer a extensão do exame físico ali, aumentando, agregando o valor da consulta, melhorando a experiência do paciente, tendo um retorno mais rápido ali de toda aquela cadeia de paciente, exame, retorno, cirurgia. Então, esse é o terceiro grande grupo. Então, são esses 3 grandes grupos que se beneficiam, né? Olhando assim o mercado como um todo. E o que eu vejo é que, pela grande demanda, sempre tem espaço para todos. Então, é algo que não me preocupa, por eu ser radiologista ou sonografista, nunca me preocupou o ortopedista, às vezes, fazer uma extensão de exames, porque na prática eu já tive vários exemplos ali de colegas meus que começaram a fazer e continuam chegando exames, porque quando ele nota ali alguma coisa mais alterada, ele vai mandar para você. Então, isso é algo que não me preocupa. Então, em resumo, como está o mercado de trabalho hoje, assim, na minha opinião? Depois vocês podem colocar aí a opinião de vocês nos comentários. Mas, na minha opinião, ali, o que eu vejo e conversando com vários colegas, o mercado de trabalho está ávido por profissionais capacitados, profissionais que realizam a ultrassonografia musculoesquelética. E aí, será que vale a pena aprender ultrassonografia? Bom, levando em consideração tudo isso, é um exame que não tem o estresse de outras especialidades. A gente não está lidando com casos de vida ou morte ali. Tem os combos que a gente acabou de falar. Então,
A gente faz ali vários exames de um paciente e isso traz muita qualidade de agenda, muita qualidade de vida. É um exame direcionado, que aumenta a velocidade do exame também. Ou seja, esses 2 itens aumentam o seu faturamento. O 4 não é o fim da linha, então é normal ter dúvidas. Muitas vezes a gente tem dúvidas durante a agenda, mas o ultrassom é uma das modalidades de imagem. A gente tem raio-x, tomografia, ressonância, então, às vezes, na dúvida, a gente tem outros métodos para correlacionar e tentar nos ajudar ali no diagnóstico definitivo. E levando em consideração o mercado ávido, sem dúvidas, na minha opinião, vale muito a pena aprender e dominar a ultrassonografia musculoesquelética. E sempre, quando você investe em você para se diferenciar, isso aí tem um retorno muito positivo durante o tempo, né? Porque quando você começa a fazer, começa a dominar, que é a pergunta. O que acontece depois que você domina? Quando você faz uma agenda com segurança, você consegue fazer mais exames, aumentar seu faturamento, você consegue ajudar mais o médico solicitante e agregar mais valor. E dependendo da sua região, você consegue até começar a transformar essa demanda em demanda particular. E aí você pode atender com mais calma ali, ganhando um valor maior. Então vai depender muito da estratégia de região para região. Então o que eu quis aqui é trazer algumas dicas, algumas perspectivas. E fico à disposição aí, pessoal. Depois vocês comentem aí o que vocês acham, como é que está na região de vocês. Então um grande abraço a todos e até a próxima.